a ideia vai ser exatamente a mesma, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar a mesma situação que a gente colocou na aula passada relacionada à curva de aquecimento, beleza? Então aqui, ó, na aula passada eu tinha colocado o quê? Que eu teria gelo a menos 20 graus Celsius até se transformar em vapor a 120. Então aqui eu vou ter a situação inversa. Ó. Eu vou começar com o vapor a 120 graus, certo? Lembrando, né, que o eixo Y é a temperatura, e aqui no eixo X eu vou botar o tempo em minutos. Então a situação é essa, ó. Vapor a 120 graus Celsius até se transformar em gelo a menos 20 graus Celsius. Então aí a situação agora seria a volta, né, daquele esquema da aula anterior sobre a curva de aquecimento. Ó. Então, ó, esse vapor ele tem que reduzir a sua temperatura inicialmente, ó, até os 100 graus Celsius. Então vamos botar aqui, ó, 100 graus Celsius. Certo? Reduziu a temperatura, mudança de fase. Então a temperatura ela vai permanecer, ó, constante. Temperatura permaneceu constante até que todo esse vapor se tornou líquido. Então, ó, temperatura volta a baixar agora. Até quanto? Até a temperatura de 0 graus Celsius, né? Temperatura baixou até o zero, permanece constante, né? Por quê? Porque vai estar ocorrendo uma mudança de fase aqui, ó. Permaneceu constante, temperatura volta a baixar de novo. Pronto. Até a temperatura de menos 20, né? Que é a temperatura agora que nós queremos. Então vamos voltar aqui, ó, menos 20. Beleza? Só ajeitar aqui esse 120 aqui. Pronto, ó. As situações agora vão ser semelhantes àquelas que nós já tínhamos visto. Ó. Então vamos olhar aqui. Só que a diferença agora é que o corpo, né, ele não vai estar mais ganhando calor. Então aqui nas situações apresentadas, ele estará perdendo calor, né? Então eu vou botar aqui de novo. Situação 1, 2, 3, 4 e 5. Então vamos lá, aqui dá até para ser mais rápido, né? Sendo que nós já temos uma ideia do que está acontecendo aqui, ó. Na etapa 1 ele estava no estado de vapor, beleza? Na etapa 2 ele vai mudar seu estado físico, né? Então aqui a gente vai ter vapor e líquido, né? Ele começa a vapor, termina líquido. Situação 3, estado líquido. Situação 4, líquido mais sólido. E na situação 5, estado sólido. Tá certo? O que mais que nós já sabemos? Que quando a temperatura muda, ou seja, na hora que o gráfico aqui ó, apresentar essa inclinação, a temperatura está mudando. Então, ó, nessas situações aqui é calor o quê? Sensível. Ó. Calor sensível, calor sensível e calor sensível. Certo? Onde eu apresento aqui ó, os dois estados físicos, né, durante a mudança, calor latente. Certo? Vamos ver aqui outra observação. Ó. Ele começa com vapor e termina líquido, né? Então aqui ó, eu tenho uma mudança de estado físico, chamada de condensação. Certo?
E na situação 4, ó, eu tenho do líquido para o sólido. Ou seja, eu tenho uma solidificação. Beleza? Vamos ver o que mais que nós podemos comentar aqui também. Se fosse para determinar a quantidade de calor total, né, que uma determinada massa de vapor deve perder para se transformar em gelo a menos 20. Aí você teria que somar, né, ó, todas essas mudanças de fase, todas essas quantidades de calor apresentadas aí, né, ó. Certo? Aí, como eu já disse na aula anterior, na situação 1, ó, aqui seria o calor específico do vapor. Na situação 3, calor específico da água. E na situação 5, calor específico do gelo. Certo? Em relação ao calor latente, ó, aqui ó, seria o calor latente de condensação. Em relação à situação 4, calor latente de solidificação. Beleza? Só para reforçar, apesar de eu não ter comentado na aula passada, como aqui ele está perdendo calor, esse calor latente aqui seria de menos 540 calorias por grama. Professor, e se fosse de vaporização? Sinal positivo. Na situação 4, seria menos 80 calorias por grama. Professor, e se fosse de fusão? Seria 80, certo? Em relação ao tempo, né, você sempre olha essas diferenças aqui, ó, que serão dadas nos gráficos, né, ó. Então, você vai olhar os valores aqui e sempre fazer a subtração. Então, por exemplo, vou botar aqui só um exemplo qualquer. Ó, bem aqui, digamos, se tivesse aqui um número, vou botar aqui em outra cor. Ó, se tivesse bem aqui, ó, nesse eixo aqui, um 3 e aqui um 7. Aí ele ia perguntar assim, ó, quanto tempo durou a mudança de fase, né, a primeira mudança de fase, que está apresentada aí nesse gráfico. Você vai olhar, opa, a primeira é aqui, a condensação. Começou no 3, terminou no 7. Então, aí no caso, ela durou o quê? 4 minutos. Certo? Ou então vai perguntar assim, em quanto tempo a temperatura lá do vapor foi dos 120 graus até os 100? Você vai olhar, opa, no 120 estava no tempo 0, até o 100, tempo 3. Então quer dizer o quê? Que durou 3 minutos. Tá certo, pessoal? Então, ó, curva de resfriamento também é bem tranquila, beleza? Então aqui a gente finaliza essa aula. Então, um grande abraço, né? E até a próxima.